Quando uma criança vive o trauma do abandono na infância, o subconsciente dela armazena esse trauma associado à dor. E na vida adulta, esse trauma pode afetar a autoestima, a autoconfiança, o relacionamento amoroso, a vida profissional e até mesmo a saúde. Então hoje nós vamos olhar para o trauma do abandono que pode estar relacionado à mãe ou ao pai. Mas antes, se você gosta do conteúdo, se inscreva no canal. Quando uma criança é abandonada na infância pela mãe ou pelo pai, seja física ou emocionalmente, essa criança vai desenvolver um mecanismo de proteção inconsciente. Por quê? Porque ela não consegue elaborar a dor. A criança não tem capacidade cognitiva de lidar com o trauma. Existem muitos mecanismos que o subconsciente da criança cria para protegê-la da dor e do trauma. E a partir de muitos atendimentos que eu fiz com o tema de abandono, eu percebi que existem três mecanismos que são muito comuns. Eu vou trazer três casos diferentes para explicar como que cada pessoa usa esse mecanismo de defesa na vida adulta e como que isso é, na verdade, uma grande autossabotagem. Eu vou usar os exemplos de três mulheres que eu atendi, mas também vale para os homens. E apenas lembrando, os nomes que eu uso aqui são fictícios. Mecanismo 1. Se anular pelo outro. Nesse mecanismo, a pessoa sente muito medo de ser abandonada. Então ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Quando ela entra num relacionamento amoroso, ela acredita inconscientemente que se ela fizer tudo pelo parceiro ou parceira, ela não será abandonada. Vamos ver esse exemplo. A Raquel, quando criança, se sentiu abandonada pela mãe, emocionalmente abandonada, porque a mãe dela não estava disponível emocionalmente para ser mãe. E como ela era uma criança, o subconsciente dela armazenou esse trauma. E como ela nunca curou essa ferida, ela carrega nela essa dor e o medo de ser abandonada. Porém, ela não tem consciência disso. Agora, adulta, a Raquel se casou com o Pedro. Então, ela está num casamento, num relacionamento amoroso. Isso quer dizer que, por mais que os dois se amem, existe a possibilidade do Pedro terminar o relacionamento. Então, o subconsciente da Raquel fica acionado. Ele coloca esse trauma em estado de alerta. Então, ela vive em constante medo de ser abandonada. O subconsciente da Raquel vai fazer de tudo para impedir isso, para ela não reviver a dor, o trauma do abandono. Então ele cria um mecanismo de defesa para impedir isso. Qual o mecanismo? O de se anular, ou seja, o de fazer tudo pelo outro. Então a Raquel começou a se anular. Ela parou de se cuidar, parou de estudar, de trabalhar, de fazer as coisas que ela gostava e passou a fazer tudo pelo Pedro. Ela focou somente nele. O parceiro se tornou o mundo da Raquel. E essa postura de se anular afetou a autoestima e a autoconfiança da Raquel. Por quê? Porque ela se tornou completamente dependente do parceiro. Ela criou uma dependência emocional e, nesse caso, financeira também. Por que esse mecanismo não funciona e se torna uma autossabotagem? Porque o Pedro também tem as dinâmicas e traumas inconscientes dele. Então, os dois estão se relacionando com suas feridas emocionais latentes, acionadas. E agora eu tenho uma pergunta. Quem é a pessoa que faz tudo pelo outro? A mãe. A mãe faz tudo pelo filho ou pela filha. Quando a Raquel começa a fazer tudo pelo parceiro dela, ela entra no lugar de mãe dele. Hoje, especificamente, eu não vou falar sobre essa dinâmica, porque ela é muito profunda, tem muitas coisas por trás disso. Mas, resumidamente, a mulher que entra no lugar de mãe do parceiro inconscientemente quer que esse parceiro saia de sua vida. Nenhum homem quer se sentir casado com a mãe. Homem não sente atração pela mãe. Então, nessa dinâmica, existe uma grande possibilidade de acontecer traição. Voltando aqui para o caso da Raquel,
Se ela está no lugar de mãe, ele está no lugar de filho. As dinâmicas são compatíveis. Os dois se atraíram pelos padrões inconscientes. Então, os dois estavam se relacionando a partir dessas dinâmicas inconscientes. A Raquel no lugar de mãe e o Pedro no lugar de filho. Chegou um momento no relacionamento deles que o Pedro perdeu o interesse pela Raquel e o maior medo dela aconteceu. O Pedro terminou o relacionamento com ela. E a Raquel, que tinha feito tudo por ele, se sentiu completamente desamparada, frustrada, sem chão e o pior, ela se sentiu abandonada. Ou seja, o mecanismo de defesa inconsciente não adiantou nada. Muito pelo contrário, foi uma autossabotagem. Mecanismo 2. Viver dentro de uma armadura pronta para o ataque. Essa pessoa também sente muito medo de ser abandonada e o subconsciente dela cria uma camada de proteção, como se fosse uma armadura. E é como se essa camada fosse formada por raiva, por dureza, por resistência e isolamento. Essa pessoa vive sempre na retaguarda e pronta para o ataque, e ela usa a raiva como escudo de proteção contra o abandono. A pessoa que utiliza esse mecanismo tem muita dificuldade para se relacionar. Ela entra no relacionamento já pronta para atacar e se defender. Então, diante de uma ameaça, ela já vai atacar para evitar a dor. É um relacionamento muito tóxico, cheio de brigas, discussões, tensões, desavenças. E muitas vezes essa pessoa vai terminar o relacionamento antes para evitar ser abandonada. Se ela terminar antes, ela não corre o risco de ser abandonada. E às vezes ela nem entra no relacionamento porque o risco é menor ainda. Agora eu vou retirar o Pedro daqui, vou colocar a Raquel aqui ao lado e vou trazer o exemplo da Ana. A Ana usava o mecanismo da armadura e do ataque como defesa. Ela também sentia muito medo de ser abandonada e isso era inconsciente. Quando um possível parceiro tentava entrar na vida dela, o subconsciente via isso como ameaça e acionava a armadura dela. Então, por qualquer motivo, a Ana atacava o parceiro, brigava, discutia. E quem que quer entrar num relacionamento para viver isso? Ninguém. Então a Ana se viu sozinha. E ela não entendia, pelo fato de tudo ser inconsciente, por que os parceiros não ficavam na vida dela. E os poucos que ficavam, ela achava defeito e terminava o relacionamento. Ela queria se relacionar, mas essa dinâmica de isolamento que fazia parte dessa armadura dela não sentia segurança no relacionamento. Ou seja, o subconsciente da Ana não deixava ninguém entrar e quando entrava, ele não deixava ficar. Mecanismo 3. Viver anestesiada. Nesse mecanismo, a pessoa também sente muito medo de entrar em contato com a dor do abandono. Então, o subconsciente cria um mecanismo de defesa como se fosse uma anestesia. Ele bloqueia a pessoa de sentir. Quando essa pessoa se vê diante de uma situação que existe o risco dela sentir a dor do abandono, o subconsciente bloqueia o corpo dela e ela se sente anestesiada. Como isso afeta a vida da pessoa? Ela vai se auto-sabotar quando a felicidade bater na porta dela. Por quê? Porque existe a possibilidade da felicidade acabar e a dor do abandono vir à tona. Essa pessoa evita sentir. Porém, quando ela evita sentir a dor, ela também, sem ter consciência disso, evita sentir outros sentimentos e emoções, como alegria, felicidade, plenitude e muitos outros. Agora eu vou colocar a Ana ao lado da Raquel e vou trazer o exemplo da Júlia. A Júlia tinha começado um relacionamento, mas o subconsciente dela criou uma situação que mandou o parceiro embora. Eles terminaram. Ela não queria terminar, ela estava feliz com esse parceiro, se sentia bem ao lado dele, mas a felicidade era uma ameaça para o subconsciente dela, porque existia a possibilidade dessa felicidade acabar e ela entrar em contato com a dor do abandono. Então, melhor mandar o parceiro embora logo no início do relacionamento.
Agora eu te pergunto, o que que os três mecanismos têm em comum? Os três mandam o parceiro embora, os três são falsas proteções e os três evitam a dor. E ao evitar a dor, evitam também a alegria, a felicidade, a plenitude e muitas outras coisas. O subconsciente da pessoa que tem o trauma do abandono tem medo da felicidade, porque o subconsciente acredita que essa felicidade vai acabar e se ela acabar, o trauma do abandono pode ficar exposto e essa pessoa vai entrar em contato com a dor. Os três mecanismos são inconscientes e se manifestam disfarçadamente. A pessoa acredita que ela está sentindo a dor do abandono porque o parceiro terminou com ela. Mas na verdade, essa dor do abandono foi criada lá na infância dela. Essa dor já existe dentro dela. O parceiro entra na vida dessa pessoa porque ele está a serviço do sistema familiar dela, a serviço desse trauma, porque esse trauma precisa ser exposto para ele ser visto e curado. Tudo é a nível inconsciente, por isso a pessoa não consegue enxergar. Ela fica revivendo a dor e acredita que todos os relacionamentos são assim, porque esse é o registro que está no subconsciente dela. E enquanto ela não curar isso, ela vai ficar presa nesse ciclo vicioso. É o trauma do abandono que está registrado nela que atrai esses relacionamentos, que atraem esses parceiros que vão embora, que terminam, que abandonam. O que que essas três mulheres fizeram para curar isso? Olharam para a raiz. A Raquel e a Júlia se sentiram abandonadas pela mãe. No caso delas, foi uma repetição de padrão também. Eu vou usar o caso da Júlia para explicar, mas vale para as duas. Por que que é uma repetição de padrão? Porque a mãe da Júlia se sentiu abandonada pela avó da Júlia. Ou seja, ela não estava disponível emocionalmente para ser mãe da Júlia, para estar presente para a Júlia. A Júlia também se sentiu abandonada pela mãe, e claro que emocionalmente. Então foi uma repetição de padrão. E além disso, a Júlia acolheu a dor do abandono da mãe. Então, o sentimento de abandono da Júlia era muito mais intenso, porque tinha o trauma dela e tinha a dor que ela acolheu da mãe dela inconscientemente. Então, o trabalho da Júlia foi deixar a dor com a mãe, que é grande, que deu a vida a ela, e ela ressignificou o próprio trauma de abandono. Já a Ana se sentiu abandonada pelo pai. Ele foi muito ausente física e emocionalmente. E no caso da Ana, ela não conseguiu criar uma conexão com o pai dela. Então nós trabalhamos o trauma do abandono e também trabalhamos essa conexão. Porém, nós trabalhamos a conexão com a criança interior dela e depois com o pai. Eu trouxe três casos que estavam ligados ao relacionamento amoroso, mas eu já atendi casos de trauma de abandono que afetava a vida profissional. Cada pessoa vai ter uma área da vida afetada. Cada caso é um caso porque cada pessoa tem uma história de vida diferente. O trauma do abandono é um dos mais profundos e, dependendo do caso, é preciso um trabalho mais longo, porque é necessário criar uma conexão com essa criança interior, é necessário nutrir essa criança que se sentiu abandonada. E somente a pessoa adulta é capaz de fazer isso. Somente a pessoa adulta consegue criar essa conexão e nutrir a criança que ela foi um dia, porque a cura vem de dentro e nunca de fora. E se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga, que vai adorar esse tema. Muito obrigada e até a próxima!